Sem tempo a perder, nesse vídeo aqui eu vou comentar direto ao ponto o que interessa, então vambora! Salve telanautas, eu sou o Heitor Teixeira e a gente tá aqui para falar sobre os lados positivos e talvez negativos de Thunderbolts. Asterisco. O filme é bom? Sim, o filme é bom pra caramba. Me agradou de montão. Conseguiram fazer um negócio que eu achei que eles escolheram a história certa, o tom certo, o jeito certo de contar a coisa, entregando aquele feijão com arroz delicioso sem tentar reinventar a roda, correndo o risco de derrapar e sair fora da curva. O filme é perfeito? Não. E quantos são? Talvez até pela proposta dos personagens ter essa cara meio de segunda mão, meio prêmio de consolação, a gente já vai assistir o negócio achando que talvez vão entregar qualquer coisa ali pra gente e tal, o que não podia estar mais errado. Mas de qualquer forma, isso está presente na tela porque é a formação básica do grupo que está sendo colocado lá. Só que esse grupo tem um bom motivo para ser apresentado dessa forma. Dentro do espírito da Marvel, sobre a batuta da Disney, eles têm o costume de fazer um negócio aonde eles, para poder vender para um público mais geral, acabam transformando, sempre que eles podem, as coisas em uma coisa mais leve, talvez até beirando a palhaçada. E aqui, por se tratar de uma história com um tom um pouco mais denso, mais pesado, isso até acontece, mas como eles ainda mantêm, antes de mais nada, o tom principal da história que eles estão contando, nem parece um filme das últimas fases que a gente andou assistindo. Ou seja, a tal fórmula Marvel não está descartada. Eles fazem aquele negócio do morde-a-sopra, primeiro vem com uma cena dramática e depois um alívio cômico. Aqui, isso acontece também, só que a parte do alívio cômico, e tem vários momentos engraçados, não chega a tirar o peso e o valor dos momentos realmente dramáticos. Porque se eles fizessem isso, eles iam invalidar toda a história que eles estão tendo trabalho para contar, que coloca muito peso em algo realmente valioso. Então as partes dos alívios são só para fazer com que o filme não tire da audiência a chance de continuar curtindo o papo sério que está envolvido ali. Tudo quanto é produção que vem com esse negócio de time de desajustados, talvez até meio com cara de Esquadrão Suicida e coisas assim, quando às vezes eles até tentam pegar bandidos para fazer parte da equipe, aquele negócio todo me dá aquela impressão de que se eles contarem só isso vai ficar uma sensação de que não vai valer o ingresso, como se a história que está sendo contada não fosse o suficiente para valer a pena. Então, nessa obrigação de agregar um algo a mais para que eu ver uma história sendo contada desse ponto de vista, aqui se faz presente também, só que eles fazem isso direitinho, porque quando eles colocam essas pessoas quebradas, com histórias de passados que não são as coisas que as pessoas mais se orgulhariam e tudo mais, eles mostram pessoas com passados miseráveis e vidas quebradas, com as quais a gente de fato consegue se relacionar, já que a gente do lado de cá da audiência tá longe de ser aquele negócio de gênio multibilionário ou de repente até um super ser, quem sabe até com uma origem divina. Então acaba restando para aquela molecadinha refugo do fundão representar a gente. Mas para falar de um assunto tão sério quanto saúde emocional e mental, o filme faz uso de muito bom gosto de alguns elementos que mostram que pode ter um pouquinho de luz no meio da escuridão de todo mundo. Tem coisas que não dá para superar sozinho e aí vai da gente ter a coragem de conseguir pedir ajuda para resolver as coisas que, se for sozinho, não vai dar certo. Longe de ter um vilão caricato, o filme coloca pra gente pessoas que aparentemente acham, no mínimo, que estão fazendo as coisas que estão fazendo por um bom motivo e talvez estejam se colocando como antagonistas para as outras por estarem indo de frente, batendo de frente, porque uma tem um interesse que vai naquela direção e a outra tem um interesse que vai na direção oposta, mas não dá para dizer que nenhuma das duas esteja de fato erradas. O problema é que às vezes elementos que estão envolvidos ali são densos o suficiente para fazer com que isso se torne um problema de fato.
Algo que talvez nem uma boa sentada num sofá, uma conversa, um bom diálogo vá resolver, porque isso faria com que algum dos dois fosse obrigados a mudar de ideia, rever seus pensamentos, e quando existe convicção, aí normalmente gera esse atrito, que é o que acaba motivando tudo o que acontece ao longo da história do filme, sem falar no fato de que algumas coisas internas acabam fazendo com que essas motivações nem sempre sejam as mais tão bem motivadas assim. Chegou até aqui? Aproveita, deixa um joinha pro tio Heitor, que ele vai ficar muito grato. Considere se inscrever no canal e ative as notificações. A partir desse ponto aqui, eu vou falar das coisas do filme com um pouquinho mais de spoilers, então fica aí o aviso. Com a ausência dos Vingadores titulares, a Condessa de La Fontaine tá tentando arranjar um super-herói para chamar de seu. Por outro lado, ela está disposta a ir até as últimas consequências para alcançar. Isso significa que ela vai fazer o que tiver que fazer, ainda que isso inclua ter que matar, mentir ou deturpar situações e fazer qualquer tipo de coisa sombria para alcançar o objetivo que ela julga que é por um bom motivo. Pelo menos na cabecinha distorcida dela faz todo sentido. É justamente por isso que ela acaba mandando essa galera que forma os Thunderbolts para estar todo mundo no mesmo lugar para servirem de queima de arquivo, já que o que ela está fazendo tem que ficar na surdina, não ser conhecido, porque ela acha que os fins justificam os meios, e essa galera é tipo uma prova que vai fazer com que tudo vá a perder, sendo que o mais importante, para salvar todo mundo, veja, não é por ego não, ela jura, de pé junto, ela precisa de um super-herói. Só que mal calculado da parte dela é justamente o mandar todo mundo para estar lá no mesmo lugar, para queimar todo mundo e se livrar deles, que faz com que eles acabem criando um vínculo que vai trazer o que faltava para eles funcionarem direito. Uma sensação de propósito e até de família, que estava faltando para que eles conseguissem achar que as suas ações ainda levavam a algum lugar, que eles não estavam só naquele motor contínuo fazendo as coisas. É nessas que tristemente a gente acaba perdendo a personagem da treinadora, sendo que eu lembro que muita gente estava palpitando de que essa personagem talvez estivesse sendo escondida nos teasers e trailers em algumas partes, talvez específicas e tal, porque estivessem guardando ela para algum momento de alguma revelação e tal, mas ela só estava morta mesmo. E é em meio a isso que nós conhecemos o nosso querido Bob. Não esse, não o do Bill Murray, mas aquele que está destinado a se transformar no Sentinela. Cara brabo. Possivelmente mais poderoso do que todos os Vingadores somados. Só que com uma pegadinha. Ao longo do filme, com esse negócio de falar sobre emoções afetadas e falta de saúde, a gente vê que o filme vai se enveredando por um caminho que acaba tocando em coisas como a depressão e a esquizofrenia. O que nos leva ao lado que passa a ser chamado de vazio dentro do Bob, que é justamente um lado dele, de uma personalidade alternativa dele, daquela coisa fragmentada, que não segue exatamente os códigos de civilidade humana, e acaba sendo ali realmente um lado mais negro, mais sombrio, mais carregado, de coisas que às vezes vão acabar apontando por um caminho aonde vai representar a maldade, uma coisa mais vingativa. Tudo isso com tamanho poder de alguém que é meio tipo um super-homem. E aí você poderia estar se perguntando como é que contra algo tão poderoso, um grupo de pessoas que não chega assim a ser aquela coisa que você deposita sua fé e esperança, não bota sua confiança, como eles sendo os maiores representativos dos super-heróis por quem você torce, iriam enfrentar alguém com estas características. Pode parecer mentira, mas o filme acaba se enveredando por um caminho que eu prometo para vocês. Pode parecer bem piegas, mas eles vão para aquele caminho que é o velho truque do o poder do amor. E eles conseguem fazer isso de um jeito que não fica forçado, nem fica de uma forma que você questione em momento nenhum. Porque eles se dão ao trabalho de colocar cada pecinha no seu lugar para justificar todo o caminho e ligação do como as coisas são feitas até o momento da suposta resolução do problema.
Então fica até poético. Porque às vezes tudo que alguém precisa é de um ombro amigo e aquela sensação de família e pertencimento para conseguir resolver muitas das coisas que estão dando errado e fazendo com que você ache que está perdido no meio de um labirinto infinito. Mas, é claro, sem perder de vista a noção de que quando parecer que você está numa situação boa, que você saiu dali, é que você não pode relaxar e a coisa meio que se torna uma espécie de trabalho constante para justamente não deixar a pessoa cair de novo. O que o filme propôs em seu título com o tal do asterisco era a de que na realidade a gente estava vendo um filme com os novos Vingadores o tempo todo. De uma certa maneira, não exatamente, já que esse nome meio que estava vago e acaba sendo agora meio que usurpado, meio que surrupiado para fazer um novo time. Mas o próprio Sam Wilson, Capitão América do momento, já entrou aí com uma ação dizendo que vocês estão roubando e a gente tem direitos autorais aí. Então, aparentemente, nós vamos ter múltiplos grupos de Vingadores, ou pelo menos 2, já que a própria Condessa Alegra acabou convencendo de última hora essa galera que estava formando esse grupo improvável a assumir esse cargo para não ficar feio pra cara dela perante a opinião pública. Já que melhor essa galera meio prêmio de consolação do que não ter ninguém lá. Vale lembrar que nessa versão aqui o nome Thunderbolts não vem do ex-presidente e general Ross. Vem, na verdade, de um time mirim de beisebol russo com tendências ao fracasso. Tem essa pegada meio de Chapolin, onde eles vão fazendo um monte de cagada e no fim dá tudo certo? Sim, tá presente lá. Mas, como eu disse, fizeram a coisa de um jeito que você consegue se relacionar com basicamente todos os personagens. Ainda que alguns tenham um pouco mais de tempo de tela ou que esse tempo seja um pouquinho melhor trabalhado. Por exemplo, a Ghost fez lá um ventucal lá, mas não chegou a ter muito peso ali, sendo colocada como se fosse meio que, não de escanteio, mas bem coadjuvante mesmo. E ficam, é claro, perguntas como onde é que estava o Homem-Aranha ou como é que os eventos aqui desse filme vão afetar a próxima temporada do Demolidor. E na última cena pós-crédito, quando a gente vê que essa galera já tá junta, meio que fazendo as coisas deles há algum tempo, aceitando essa nova denominação, eles acabam vendo a nave do quarteto se aproximando de entrar na atmosfera da Terra. O que já faz ali uma ligação com o que vai acontecer em Avengers Doomsday. Mas é claro, sem esquecer que vai ter o filme solo da família antes disso. Agora, posso falar? Foi um baita filme divertido que trouxe aquela sensação gostosa de que a Marvel sabe o que está fazendo. Eu espero que continue assim. Agora resta vocês dizerem quais foram as opiniões de vocês em relação a esse filme. Vocês estavam esperando alguma coisa? Já foram ver? Não foram? Assistiram? O que vocês acharam? Foram surpreendidos para bem ou para mal? Quero saber, comentem aqui pra gente dar prosseguimento nesta conversa. Eu vou ficando por aqui, fiquem com 2 sugestões de vídeo para seguir com o meu conteúdo. Forte abraço, galera, e até mais.